Saúde os irmãos com a paz do Senhor, mais uma vez, o irmão Mateus. Vamos continuar aprendendo da palavra de Deus. Hoje, nós continuamos a nossa série dos 10 mandamentos e estamos no quinto mandamento, que se encontra em Êxodo capítulo 20, verso 12. É um mandamento que é muito importante e infelizmente tem sido esquecido por muitos por aí. Êxodo capítulo 20, verso 12, me acompanhe. Ele diz o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Irmãos, esse mandamento, ele, conforme Efésios capítulo 6, nós vamos ler mais na frente do vídeo, ele é o primeiro mandamento com promessa, né? E o próprio Deus está dizendo assim, olha, honrem o seu pai, honrem os seus pais, honra a teu pai e a tua mãe. Para quê, Senhor? Para que os seus dias, a sua vida, como é que eu posso dizer? A sua vida e o seu cotidiano se prolonguem, sejam longânimos, você tenha mais vida. Quando ele fala, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, é uma bênção dada aos filhos que honram aqueles que vieram antes deles. E nós podemos entender também que todo filho que honra seu pai e a sua mãe obedece àqueles que são mais experientes do que ele, obedece e respeita aqueles que vieram antes dele, aqueles que são mais inteligentes do que ele, aqueles que têm mais sabedoria para dar do que ele, do que o filho. Nós entendemos que quando o filho tem a humildade de fazer isso, ele vive mais. Primeiro, porque está obedecendo um princípio que Deus estabeleceu. É o mandamento. Segundo, está obedecendo ao seu pai. Primeiro, ao seu pai espiritual. E segundo, aos seus pais carnais, pais de sangue. Por os meus pais de sangue saberem mais do que eu, eles vão me aconselhar para o bem e, consequentemente, eu viverei bem. A palavra honrar aqui, ela vai muito mais do que respeitar, muito mais do que considerar, ela vai muito além do que isso. Quando nós olhamos o contexto, por exemplo, vamos para o contexto além da palavra honra, ele também nos dá uma ideia de cuidado financeiro. Nós vamos ver isso também, né? Cuidado sentimental, certo? Mesmo depois da velhice, o filho tem que honrar aos seus pais, mesmo quando o filho cresce e casa. Deve haver essa honra até a morte. Vamos para, saindo de Êxodo 20. Se você virar uma página da sua Bíblia, a partir de Êxodo 20, você vai para Êxodo 21, versículos 15 e 17. Ele diz o seguinte, verso 15. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Verso 17. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Nós veremos, meus irmãos, que Jesus, Deus, ele tinha estabelecido um mandamento para honrar o seu pai e a sua mãe. E todo aquele que quebrasse a honra, aquele que ferisse, aquele que agredisse a seu pai ou a sua mãe, ou até muito menos do que isso, aquele que desrespeitasse, amaldiçoasse, lançasse palavras levianas, desrespeitosas, lançasse injúria contra os seus pais, ele seria apedrejado, ele morreria por apedrejamento. Nós veremos isso mais à frente. Vamos abrir em Levítico capítulo 20, verso 9. Abra comigo. Em Levítico capítulo 20, verso 9. Ele diz: quando um homem
amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Então veja que Deus ele repetiu isso muitas vezes, porque por ser um mandamento que Deus estabeleceu, devia ser seguido sem restrições, sem exceções. E nós vemos, meus irmãos, infelizmente, nós vamos continuar com outros textos, mas infelizmente nós vemos que ainda hoje isso é um pecado que é praticado. Eu falo isso porque muitas vezes eu sou testemunha de muitos filhos que desrespeitam os pais na frente de muitas pessoas. Nós sabemos que se ele respeitasse na frente dos outros, desrespeitasse em particular, também não valeria de nada. Mas isso é mais uma prova do tamanho desrespeito. Porque nem na frente das pessoas há uma consideração. Esses filhos que muitas vezes desrespeitam os pais, querem viver conforme as suas concupiscências, os seus desejos, a Bíblia vai nos dizer que esses filhos eles são rebeldes. E Deus tinha estabelecido penas de morte para tais filhos. Então você pode dizer, Mateus, mas eu nunca agredi o meu pai. Pois é, só que existem situações que eu acho que o seu pai preferia um murro na cara do que certas palavras que você fala para ele. E muitas das vezes a sua mãe preferia uma agressão física do que certas coisas que você diz na frente dela. Infelizmente, nós sabemos que muitos pais choram em silêncio. Querem o melhor para os filhos, eles querem apresentar o melhor caminho para os seus filhos. Eles querem o melhor para eles, mas os filhos não querem obedecer aos pais. Quando vamos para Deuteronômio capítulo 27, abra comigo. Deuteronômio capítulo 27, verso 16, vai dizer que maldito é aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. Nós vemos também que a questão de desonrar pai e mãe não está só em agressões físicas e agressões verbais, está também na indiferença. Meus irmãos, por que eu insisto tanto nessa tecla? Santidade. Por que é insistir tanto nessa parte? Santidade. Porque Deus nos chama à santidade. E nós ferimos a santidade de Deus a partir do momento que nós quebramos o princípio de honrar pai e mãe. Mateus, mas pai e mãe não são deuses. É verdade, eles também erram. Você também não pode idolatrá-los. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus diz, aquele que amar mais a pai e a mãe, além de mim, não é digno de mim. Só que aí é que está. O seu pai e a sua mãe foram criados por Deus. E é um mandamento do Senhor você honrá-los. Sabe, eu conheci uma jovem um dia e ela disse, eu sinceramente, eu não quero saber do meu pai. Eu não quero, eu não falo com ele, não quero falar com meu pai. Aí eu olhei assim, mas por quê? Disse, não, porque... E ela começou a contar as questões familiares dela e tal. Disse, pois é, só que você tem que entender o seguinte, ele é seu pai. Muitos filhos que eu vejo por aí, olha, eu entendo. Existem pais que não foram bons. Existem filhos que foram vítimas dos seus pais. Filhos que foram vítimas de agressões. Vítimas de coisas até piores. Só que, meus irmãos, eu não posso negar a verdade para você. A Bíblia nos manda perdoar. Não é fácil, não é. É muito difícil. Mas a Bíblia manda que eu ame. A Bíblia manda que eu honre. E essa palavra não é minha. Essa palavra é do nosso Criador. Porque se você devolver indiferença porque recebe indiferença, você acha que isso vai dar bom em quê? Isso só vai destruir. Mas quando você recebe indiferença e devolve amor, estou falando questão de filho para pai. Quando você possivelmente recebe indiferença do seu pai e devolve amor, a Bíblia diz que eu amontou brasas vivas nessa pessoa.
Vamos para Deuteronômio, voltando um pouquinho, capítulo 21. Deuteronômio, capítulo 21, do verso 18 a 21. É o mandamento do Senhor. Ele diz, verso 18: quando alguém tiver um filho, quanto mais significa teimoso, obstinado, rebelde à verdade e seguidor do mal. Preste atenção. Quanto mais e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e castigando eles, não lhes der ouvidos. Veja, esse filho foi castigado, mas não deu ouvido ao castigo do pai e da mãe. Verso 19: então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e quanto mais não dá ouvido à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Muitas das vezes nós olhamos para a Bíblia e vemos sangue. Nós vemos situações como essa e muitas vezes nós pensamos, mas como um Deus de amor pode agir dessa maneira? Eu vou lhe dizer uma coisa. Deus usava dessas coisas para que os outros olhassem e não seguissem o mesmo caminho. Porque a Bíblia diz em Provérbios que há caminhos para o homem que parecem ser bons, mas o fim deles é morte. A Bíblia diz que o pecado, o salário do pecado é a morte, a recompensa, a consequência de um pecado. Lá em Tiago ele vai dizer que quando a concupiscência ela é gerada, ali o ato do pecado é consumado, então o pecado concebe a morte, ele gera a morte. A morte, o pecado ele gera a morte. A Bíblia diz em Salmos 66, 18, que se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Você pensa que você ser um filho rebelde e simplesmente chegar na igreja e dar um glória a Deus, Deus está lhe vendo? Você simplesmente acha que por você saber alguns versículos bíblicos e estar lá na igreja servindo, serve a um e serve a outro, e a sua mãe e o seu pai ser esquecidos, ser jogado, e muitas das vezes a mãe e o pai ser jogado dentro de um asilo abandonado, você acha que Deus não está vendo essas coisas? Acha que Deus não cobrará a consequência de você, o sangue que está nas suas mãos? Eu me lembro da história de um rapaz que ele estava viajando, quem me contou isso foi o meu pai. Ele viajou e quando voltou, não viu mais a mãe e foi perguntar para os irmãos, cadê a nossa mãe? A gente botou no asilo. Ele disse, o quê? Não. De jeito maneira. Vocês podem não querer cuidar dela, agora ela vai ficar comigo. E ele foi lá no asilo, teve que arrombar a porta. Foi uma confusão grande. Mas ele só saiu de lá com a mãe dele. Deus viu a atitude dele. E Deus também viu a atitude dos irmãos. Seguindo, vamos para Levítico capítulo 19, verso 3. Mais uma vez, Deus dá o mandamento, ele repete. Eu estava lendo e eu disse até ao meu pai, eu achei impressionante o quanto Deus repetiu esse mandamento de honrar pai e mãe. Levítico capítulo 19, verso 3, ele diz, cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Tema a seu pai e a sua mãe. Não é de ter medo, mas é de respeitá-lo. Ele é seu pai, ele é a sua mãe. Foi ele quem te gerou, foi ele quem cuidou de você, foi ele quem ensinou, quem formou você. Aí o cavalo velho, ele cresce, ele fica barbudo, olha. E agora quer ser dono do mundo, esquece de que um dia envelhecerá. Vamos para Provérbios capítulo 20, verso 20. Ele mais uma vez ele diz, o que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, veja só, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. A vida de quem desrespeita, quem desonra, quem desconsidera, quem despreza pai e mãe, é uma completa escuridão.
Porque, irmãos, entendam, nosso pai e nossa mãe são mais velhos do que nós, têm mais experiência do que nós, sabem um caminho melhor do que nós. E a partir do momento que nós rejeitamos essa sabedoria, a partir do momento que rejeitamos primeiramente o mandamento do Senhor, nós vivemos em escuras trevas. Provérbios capítulo 23, verso 22, ele diz: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Quando ele envelhecer, meu irmão, quando o cabelo dele estiver branco, quando ele estiver trêmulo e não conseguir mais segurar uma xícara, cuide dele, porque agora os papéis se invertem. É isso que Deus quer. Quantas vezes ele deu comida a você? Quantas vezes ele limpou você? Quantas vezes ele educou você? E agora, quando ele envelhece, você quer jogá-lo num asilo? Não. Isso não é honrar seu pai. Não é honrar a sua mãe. Quer jogá-lo num canto, como se fosse um jarro empoeirado. E quando é dia dos pais, quer chegar lá, tirar uma foto, postar no Instagram e dizer feliz dia dos pais. Que bela hipocrisia. Isso é horrível. É terrível. Sabe o que a Bíblia diz em Hebreus 10:31? Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Pense nisso. Agora vocês podem me perguntar, tá, e o Novo Testamento? O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vamos lá, bem rapidinho. Marcos, capítulo 7. Quando vamos para o capítulo 7 de Marcos, Jesus está ouvindo muita conversa de fariseu. Ouvindo não, escutando, porque essas conversas de fariseu não tinha nada que agregasse. Os fariseus simplesmente estavam dizendo que os discípulos de Jesus estavam errando porque não lavavam as mãos. Estavam quebrando a lei. Aí Jesus olha, Jesus era muito direto, e ainda hoje é. Ele disse, olha, vocês também estão quebrando o mandamento, se for assim. Eles disseram como? Vocês citam o mandamento lá de Êxodo 20, honra teu pai e tua mãe. Mas quando os pais de vocês chegam e precisam de dinheiro, vocês dizem que o dinheiro de vocês é Corban. Você vai encontrar esse nome Corban no versículo 11, capítulo 7, verso 11. E o que é Corban? O versículo, ele explica. Era uma oferta a Deus, tanto de grãos como de dinheiro. Uma oferta. Tudo que era ofertado a Deus era chamado de Corban. Eles usavam esse álibi para dizer que o dinheiro que eles tinham no bolso era Corban e não podiam dar ao pai ou à mãe para ajudá-los. Hipocrisia, safadeza, sujeira, isso não vem de Deus, porque o próprio Deus, em várias passagens que nós acabamos de ler, ele repete, honra o teu pai e a tua mãe. Quando vamos para Efésios capítulo 6, do 1 ao 4, ele diz, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Aí no verso 2 ele repete o que está lá em Êxodo 20, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aquilo que nós dissemos no começo do vídeo. Quando você honra aquele que é mais velho do que você, quando você respeita, ouve os conselhos e não despreza a lei, como está escrito lá em Provérbios, você vive bem e é longânima a sua vida. Agora, em contraste com o respeito e o amor que os filhos devem ter aos pais, no versículo 4 ele diz, e vós pais, agora é para os pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. É um sentimento recíproco? Não. Deus não seria injusto o suficiente para cobrar de um lado e não cobrar de outro. Para os filhos, ele cobra consideração, respeito e honra. E para os pais, ele cobra amor, consideração e ensinamento da palavra do Senhor. Quando você avança um pouquinho, em mais uma das cartas de Paulo, em Colossenses capítulo 3, do verso 20 e 21, ele diz o seguinte, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós pais, aí ele volta para os pais, não irriteis os vossos filhos,
para que não percam o ânimo. Meus irmãos, nós acabamos de encerrar mais um mandamento. E eu queria dizer a vocês o seguinte, uma última coisa, porque o tempo já estourou. Você não tem como honrar a Deus não honrando a seus pais. E não tem como você honrar a seus pais não honrando a Deus. É um sentimento recíproco. Como você honrará a Deus se não honra seus pais que vieram antes de você, que são carnais, são temporários? Se você não honra eles, como você honrará a Deus que é santo? E se você não honra seus pais, como você honrará a Deus que é santo e eterno? Vários versículos, várias passagens, a mesma coisa. Deus repete e fala, mas o povo tem comichões nos ouvidos e não querem ouvir. Honrem os seus pais, e pais, honrem os seus filhos. Eu vejo muitos filhos por aí, infelizmente eu converso com muitos, e eu vejo, olha irmãos, muitos deles têm causas legítimas, os pais abandonaram, muitos deles até foram vítimas de abuso, ou até de tentativas de abuso. Mas você tem que entender uma coisa, muitos deles têm raivas dos pais por causas esdrúxulas. Às vezes o pai dá uma repreensão, às vezes chama num canto e fala algo que muitas vezes o filho não gostou, mas ele é seu pai, não é causa para que você tenha raiva dele a vida inteira. Até porque, se você não perdoar, Deus não perdoará você. Essa é a verdade, eu não posso negá-la. Nós vemos muitos filhos por aí que chamam o pai de louco, chamam o pai, desprezam o pai, não honram o pai, chamam o pai de palavrões, o desrespeitam, desacatam. Ei, isso é para você. Eu vou encerrar o vídeo agora. Você vai envelhecer. Vai. Você ficará de cabelos brancos. Vai. E os seus filhos farão do mesmo modo ou pior do que você tem feito com o seu pai. Então que venhamos a obedecer a Escritura, a palavra de Deus conforme ela é, e seguir os mandamentos do Senhor sem restrições, sem exceções, porque com Deus não se brinca. Deus abençoe. Deem um like nesse vídeo, compartilhem, comentem. Se você não concorda, fale também, porque é a palavra quem vai dizer quem é que está certo e quem não está. E que Deus abençoe todos nós e que venhamos a entender que a palavra de Deus ela nos liberta. Amém? Deus abençoe.